A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que diariamente têm acompanhado esse devocional. A meditação de hoje é no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, que diz assim: Ali perto do riacho Ahava, publiquei um jejum a fim de nos humilharmos diante do nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos haveres. Esdras, ele estava junto com o povo, eles estavam retornando, era uma viagem de volta, o retorno dos exilados. E Esdras, ele proclamou um jejum a fim de que se humilhassem diante de Deus, implorando a misericórdia de Deus, para que Deus, em sua infinita misericórdia, fosse com eles, os abençoasse os filhos e também para que eles fossem felizes, pudessem progredir naquela viagem, naquele retorno. Ele sabia que seria difícil, encontraria obstáculos, mas ele proclamou um jejum, convocou ao povo para fazerem um jejum para que Deus os abençoasse. É Esdras capítulo 8, versículo 21. Eles tinham uma razão, um motivo para aquele jejum. Esdras tinha um propósito para aquele jejum. É muito importante também jejuarmos com um propósito, colocarmos diante de Deus, apresentarmos a Deus um propósito e entrarmos em jejum dentro desse propósito diante de Deus, para que Deus possa agir e confirmar a vitória. Quando fizermos um jejum, é necessário, é muito importante fazermos com um propósito, seja propósito de cura, libertação, propósitos de vitórias, uma causa para ser resolvida. É importante ser feito o jejum com propósito. O propósito de Esdras e do povo era que Deus fosse com eles naquela jornada, que Deus os abençoasse, os protegesse e que o Senhor tirasse de seus caminhos as barreiras, todos os obstáculos que Esdras sabia que iriam enfrentar. Ele sabia que teriam muitos obstáculos no caminho, que era longa a jornada. O retorno era longo e sabia também o que enfrentariam, porque a cidade estava destruída. Eles estavam voltando para um lugar que estava totalmente destruído e havia uma necessidade, seria necessário reconstruir a cidade. Aquele retorno de Esdras e do povo era um recomeço. Eles iam recomeçar. Para o lugar para onde estavam indo, Esdras, o povo, a família, os filhos, eles estavam indo e precisariam recomeçar. A decisão de voltar para Jerusalém, porque eles queriam voltar para a pátria, mas eles sabiam
que Jerusalém estava totalmente destruída. A cidade estava destruída. Os muros haviam sido derrubados. Esdras, ele sabia que teriam que recomeçar tudo de novo em Jerusalém. O povo que estava indo com ele, eles sabiam que teriam que recomeçar tudo de novo, mas isso não impediu de que eles tomassem aquela decisão. Esdras, ele tomou a decisão, ele se colocou em oração na presença de Deus. Havia chegado a hora de retornar e o povo estava com ele. Esdras, ele tinha fé, a confiança no Senhor. Ele sabia que o Senhor estava com eles e os guardaria. E ele fez um propósito. Eles iriam jejuar com um propósito para que Deus os abençoasse naquela jornada de retorno, de volta a Jerusalém. Quando Esdras tomou aquela decisão de ir para Jerusalém, sem a proteção dos guardas, era uma demonstração de fé. Só iria ele e o povo. Ele não aceitou uma escolta, mas estava disposto a partir com o povo, confiando que o Senhor os guardaria. Ele não quis também aceitar aquela escolta, porque se ele aceitasse, muitos poderiam pensar que ele não estava confiando na proteção do Senhor, que Deus os protegeria, que o Senhor seria com eles, porque o Senhor havia falado acerca do momento de retornar. E Deus havia prometido ser com o seu povo. A mão de Deus estava estendida sobre o seu povo. E Esdras, ele não aceitou a escolta, não aceitou que aqueles soldados os acompanhassem, porque ele estava crendo que Deus, que havia dito que seria com eles, que estaria com eles, os protegeria. Mas ele sabia da necessidade de buscarem a Deus, de buscarem, de clamarem ao Senhor. Por isso ele proclamou um jejum para que todos jejuassem. O propósito do jejum foi jejuar, pedindo a Deus que os abençoasse no retorno a Jerusalém. Era longa jornada, iriam enfrentar perigos, mas ele convocou o povo para o jejum, para clamar a Deus por livramento e para clamar a Deus para que quando lá chegasse pudessem vencer as dificuldades, obstáculos, oposições que ali eles enfrentariam. O jejum é muito importante ter propósito ao jejuar. É muito importante nós fazermos um propósito diante de Deus sobre o motivo, a causa de estarmos nos colocando na presença de Deus em oração e jejum. Jejuar com propósito. Se colocar na presença de Deus e jejuar com propósito. Deus, ele age com grande poder quando jejuamos apresentando uma causa, jejuamos com um propósito, uma causa definida, apresentamos aquela causa a Deus, aquele problema, e entramos em jejum sobre acerca daquele propósito, para que o Senhor possa agir. Esdras, ele mostra nesta palavra, por meio desta palavra, para que possamos entender que Deus se agrada do jejum e de que nós possamos jejuar com um propósito, para que Deus possa agir na situação, agir no problema que estamos enfrentando.
seja perseguição, seja alguma dificuldade, enfermidade, afrontas do inimigo, é muito importante se colocar em jejum e fazermos um propósito. Por que estou jejuando? Por que entrei em um jejum? Por que está sendo proclamado jejum? Qual a causa que estamos apresentando para que Deus venha através do seu poder agir? Se você está enfrentando dificuldades, seja qual for o problema, a situação pela qual você está passando, entre em um propósito na presença de Deus. Propósito de jejum acerca desse problema, acerca dessa causa. Deus, por meio dessa palavra, através do Espírito Santo, Ele está falando conosco nesta noite sobre jejuarmos com propósito, porque muitas vezes você tem jejuado sem propósito e tem falado, eu não tenho visto o agir, o trabalhar de Deus nessa causa, nesse problema, nessa situação. Mas se você, a partir de hoje, entrar em um propósito, falar com Deus e entrar em jejum, um jejum com um propósito de vitória, apresentando a causa, o problema que você está enfrentando, apresentando nesse jejum e diante de Deus, se comprometer com Deus, de entrar em um propósito de jejum em favor desse problema, você vai ver o Senhor agir. É o que Esdras fez. O que Deus colocou no coração de Esdras, eles estavam retornando a Jerusalém. Ele sabia que era longa jornada, sabia que iriam enfrentar perigos no retorno, pelos lugares que iriam passar. Sabia que não seria fácil também quando chegasse, porque a cidade estava destruída, os muros haviam sido derrubados. Não restava mais nada, mas Esdras, ele proclamou um jejum para que o povo jejuasse, entrasse em um propósito de jejum em favor da causa, do problema, que era retornar, que era, aleluia, para que fossem protegidos naquela longa jornada que teriam que percorrer. Não seria fácil para eles, mas ele sabia que clamando a Deus, todos em o mesmo propósito, Deus seria com eles e os protegeria. E em Jerusalém, quando lá estivessem, as oposições o Senhor jogaria por terra. Se você entrar em um propósito de jejum apresentando essa causa, essa situação que você está vivendo, essa dificuldade, esse problema, se for libertação, seja para você ou para alguém da família, entre em um propósito de jejum acerca desse problema, apresentando para Deus realizar a libertação. Se é enfermidade, entre em um propósito de jejum para a cura da enfermidade. Seja qual for o problema, entre em um propósito, jejum. Jejue com propósito e a mão de Deus estará sobre sua vida, a mão de Deus estará sobre sua casa, a mão poderosa de Deus te protegerá dos ataques do inimigo, de todo o mal que assolar sua vida. Esdras, ele sabia que aquela jornada era longa, ele não quis a escolta porque ele queria que o Senhor fosse com eles. Ele estava confiando no livramento, na proteção de Deus. Ele estava confiando que o Senhor os livraria,
que nenhum mal Deus iria permitir que os tocasse. Esdras estava confiando quando proclamou jejum, eles entraram em jejum, ele estava crendo que a mão de Deus estaria sobre eles e os protegeria dos ataques de inimigos, assaltantes pelo caminho, tudo que se colocasse no caminho, ele sabia que o Senhor os guardaria. A viagem foi abençoada, o Senhor foi com ele, Deus abençoou o seu povo, da mesma forma que ele imaginou, que ele confiou no Senhor, o Senhor os protegeu. Eles voltaram com ele, o Senhor os livrou dos perigos, o Senhor provou que estava com o seu povo. Mas primeiro foi necessário Esdras confiar e entrar em um propósito, jejuar com propósito. Muitos têm jejuado, mas têm jejuado sem propósito, sem apresentar um propósito diante de Deus. Quando lemos Esdras capítulo 8, versículo 21, quando lemos esse versículo da palavra do Senhor, vamos ler novamente esse versículo do livro de Esdras. Esdras, ele decidiu confiar em Deus. Ele tomou uma atitude e Deus, ele honra aquele que toma uma atitude certa, como Esdras tomou. A atitude de confiar em Deus, a atitude de entrar em oração e jejuar com propósito. Isso se chama atitude de fé. Foi necessário ter fé, porque se Esdras pensasse no perigo que iriam enfrentar, não só ele, mas que outros que estavam com ele, homens, mulheres, crianças, a família, todo o povo, enfrentaria o perigo na jornada do retorno a Jerusalém. Ele talvez, se fosse outro em seu lugar, teriam escolhido ser escoltados por soldados. Mas Esdras confiou no Senhor e mostrou, aleluia, que ele tinha fé. Ele mostrou que a sua confiança em Deus era verdadeira. Por isso ele proclamou, a palavra de Deus diz, Esdras capítulo 8, versículo 21. Ali perto do riacho Ahava, publiquei um jejum, a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos haveres. Ele proclamou um jejum, convocou o povo para um jejum. Eles tinham uma razão para fazer isso. Houve propósito. Esdras teve propósito. Esdras, ele sabia que precisavam ser guardados, protegidos por Deus, sabiam que teriam que enfrentar inimigos que se colocariam em seu caminho, no caminho do povo que estava retornando. Ele sabia que teria inimigos, teria que enfrentar inimigos. Ele sabia também que quando eles retornassem naquela jornada, naquele longo caminho, ele sabia que muitos perigos eles iriam enfrentar, mas ele se colocou na presença de Deus. Teve que ter coragem, confiança, fé e propósito. Quando você se coloca aí no seu lar em oração e entra em jejum, é porque você está tendo coragem, você está tendo fé,
você, aleluia, está tendo um verdadeiro propósito. Glórias a Deus, aleluia. Porque mesmo aí dentro da sua casa, você enfrenta oposições, porque há lares, há famílias que só você tem buscado a Deus, que só você tem se colocado na presença de Deus em oração. Há famílias em que só você tem buscado ao Senhor. E quando você se coloca em oração, entra em jejum, quantos se levantam, não aceitando essa posição que você tem tomado de se colocar em oração na presença de Deus. Mas hoje Deus te chama para que você tome uma atitude de confiança, de fé e entre em um verdadeiro propósito diante de Deus para que o inimigo não continue fazendo o que tem feito aí dentro do seu lar, no meio da sua família. O inimigo, ele quer destruir. Se Esdras não entrasse em um propósito de jejum na presença de Deus, para que Deus fosse com ele e com o povo e os guardasse, eles teriam sido destruídos por inimigos que encontrassem no caminho e teriam sido envergonhados. Mas eles não foram destruídos e nem envergonhados, porque ele se colocou na presença de Deus com fé, com confiança, ele teve coragem, atitude, e Esdras se colocou em um propósito diante de Deus, em jejum, junto com o povo, para vencer, para que você possa vencer, obter vitória no seu lar, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Entre em um propósito na presença de Deus. Jejue, mas jejue com propósito, apresentando essa causa. Se coloque na presença de Deus com um propósito verdadeiro, apresentando um jejum em favor dessa causa, apresentando essa causa a Deus e jejuando a favor, para que Deus possa agir com grande poder. A palavra de Deus fala de um povo que estava retornando, era promessa de Deus. Fazia parte das profecias de Deus de restaurar o seu povo, de fazer com que o seu povo, quando eles se arrependessem e se voltassem para Deus, buscá-los onde estivessem e fazê-los retornar a Jerusalém. Deus havia determinado isso, ele estava com o povo, mas foi necessário Esdras, ele entrar em um propósito na presença de Deus, jejuar acerca daquele propósito que foi o retorno à volta deles e também o recomeço que seria em Jerusalém. Então ele proclamou o jejum, o Espírito de Deus lhe deu sabedoria para fazer o jejum, para proclamar o jejum. Porque o jejum que Esdras fez não foi um jejum comum, mas jejuou com propósito. Glórias a Deus. O Senhor agora está falando conosco através do Espírito Santo. Deus está dando, por meio dessa palavra, o discernimento para nós sobre jejuarmos com propósito. Você está enfrentando um problema que para você está difícil, para você parece não ter saída. Jejue com propósito. Entre em jejum, em um propósito de jejum, apresentando esse problema, essa causa, que para você está difícil, impossível, e você vai ver as mãos de Deus operar. Você vai ver as mãos de Deus trabalhando em favor da sua causa. Esdras, naquele momento em que ele proclamou o jejum, todos entraram
naquele jejum, jejuaram junto com ele, todos com o mesmo propósito, clamando para Deus protegê-los na jornada, ser com eles, e também para que Deus fosse com eles no recomeço, porque eles iriam recomeçar tudo de novo em Jerusalém. Tudo estava destruído, mas eles estavam em jejum, em um propósito para que Deus agisse em seu favor, para que Deus fosse com eles naquela jornada e lhes desse vitória. E hoje, quando o Senhor deu esse versículo sobre Esdras, o Espírito de Deus também, ele está revelando acerca do jejum com propósito. Jejum com propósito em favor da causa que parece impossível. Jejum com propósito em favor desse problema que você está enfrentando. Obstáculos, impedimentos no caminho. O Senhor está dizendo, faça um jejum com o propósito para que Deus possa agir, trabalhar, enviar a resposta, agir nessa situação, entrar com a solução desse problema. Foi o que Esdras falou ao povo. Ele convocou ao povo, proclamou um jejum. Ele sabia dos problemas que iriam enfrentar. Ele sabia dos obstáculos, das oposições, que não seria fácil. A jornada, a caminhada não seria fácil. E quando chegassem lá também em Jerusalém, não seria fácil, porque estava totalmente destruída. Mas ele jejuou com propósito e Deus agiu no jejum, por meio do jejum que eles fizeram. E se nós também jejuarmos com um propósito, apresentando causas a Deus e jejum em favor dessas causas específicas, jejuns específicos em favor das causas que apresentarmos a Deus, veremos Deus começar a agir com grande poder, dando vitórias, dando grandes livramentos, jogando impedimentos por terra, tirando do caminho todo tipo de oposição, tudo aquilo que se levantar, se nós entrarmos em um verdadeiro propósito na presença de Deus, propósito de jejum, que o Espírito Santo de Deus, que está falando conosco, por meio desses versículos, sobre nós jejuarmos com propósito, apresentando causas específicas. Queremos a solução, mas precisamos entrar em jejum acerca dessas causas que estamos precisando da solução de Deus, do agir de Deus acerca dessas causas. E no nome do Senhor, teremos vitória. Convido vocês agora para juntos buscarmos a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, meu Deus, hoje nesse devocional, em mais um dia do devocional diário, Momento com Deus, o Senhor está falando conosco sobre o versículo da Tua Palavra que está em Esdras, capítulo 8, versículo 21, em que Esdras proclamou um jejum, convocou o povo, chamou o povo para um jejum, e ele jejuou com propósito. Ele realizou um jejum específico a favor de uma causa específica, e o Senhor foi com ele, foi com o teu povo. Através daquele jejum, o Senhor confirmou vitória, enviou resposta, e o teu Espírito Santo está nos falando para jejuarmos com propósito acerca das causas dos problemas, e então nós veremos
o Senhor agir com grande poder. É o teu Espírito Santo, ó Deus, que está agora revelando dentro dessa palavra, desses versículos. O Senhor está me mandando dizer para todos que assistirem essa live: jejue com propósito. Acerca desse problema, dessa causa, o teu Espírito Santo, ó Deus, está me mandando dizer a todos para fazer um jejum específico, jejum acerca desse problema, desse obstáculo, desses problemas que têm sido barreira, para que o Senhor, ó Deus, venha agir. Ó Espírito de Deus, venha agir com grande poder, para que todos possam, para que o teu nome seja glorificado. Começar, meu Deus, entrar nesse jejum, fazer jejum, ó Deus, jejuar com propósito acerca das causas, de causas específicas, e começar a testemunhar, a contar a bênção, a contar a vitória, porque o teu Espírito Santo, ó Deus, que está dando discernimento, a revelação dentro desse versículo sobre jejuar com propósito, de forma específica, por causas específicas, para que o Senhor venha agir, confirmando grande vitória. No nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor comece a agir, comece a trabalhar, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus, em operar grandemente, para que o teu nome, ó Pai, seja exaltado, seja glorificado. Meu Deus, abençoe a cada vida que está acompanhando esse devocional, que meditou na tua palavra, que ouviu. Pessoas que estão em casa, na estrada, em viagem, pessoas que estão no trabalho, onde quer que seja. Ó Deus Santo, Deus de poder, alcança e abençoa cada um no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais será a live devocional diária, será a live O Grande Clamor da Madrugada e a campanha Contra ti não valerá encantamento, nem há adivinhações. O devocional nós estamos encerrando agora. Chegamos ao final da live devocional diário Momento com Deus. E na madrugada, a partir das 3 da madrugada, é a live O Grande Clamor da Madrugada e a campanha Contra ti não valerá encantamento, nem há adivinhações. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.